Olá, hoje a gente vai estar falando sobre o modelo de prototype. O modelo prototype especifica os tipos de objetos a serem criados usando uma instância de protótipo e cria novos objetos copiando esse protótipo. Ela também é usada quando as classes para instanciação são especificadas em tempo de execução. Então, por exemplo, o carregamento dinâmico, certo? Então a gente utiliza o modelo prototype quando já tem um padrão de protótipos, um padrão de objetos, para que assim não tenha necessidade de ficar fazendo instanciações manuais. Então, em tempo de execução, o cliente já consegue instanciar novos objetos fazendo cópias dos modelos pré-prontos que tem, que seriam os protótipos, certo? Então, trazendo um exemplo aqui, a gente tem, por exemplo, o cliente, que é o protótipo, prototype, e tem a nossa classe abstrata, que poderia ser tanto uma interface, que seria o nosso protótipo, né? Nossa classe mãe protótipo, que a gente vai chamar aqui de cell prototype. Nessa classe a gente tem as informações do valor da compra, que seria o atributo que a gente está passando para ela, e nela vem também alguns métodos, que seria o exhibirInfo, que vai trazer as informações desse protótipo, que os submétodos vão ter que implementar esse método, e o protótipo clonar, né? O cell prototype clonar. Então, a função de clonar, que é essa função onde o sistema vai fazer essa clonagem das informações para o cliente poder duplicar, certo? Então, seguido, a gente tem então as subclasses iPhone, Mi 9 e Galaxy S10 que herdam dessa classe mãe, né, a classe abstrata Cell Prototype. Nesse caso, poderia ser tanto uma classe abstrata quanto uma interface, certo? Então, dentro aqui da nossa classe abstrata, a gente tem as informações do Cell Prototype, que é a nossa classe abstrata, o valor da compra, que seria nosso atributo, e os métodos exhibirInfo, clonar, que é o que a subclasse vai implementar, e getSet de compra, né, de valor compra. Então, dentro de uma subclasse, para a gente citar o exemplo, a subclasse extende do Cell Prototype, que é nossa classe abstrata, e vai implementar então, fazer um construtor com o valor da compra zerado, e trazer aqui então pra gente o valor da compra, que é a atualização do valor getCompra, né? Então a informação que ele vai estar atualizando nesse momento. E a gente tem aqui o método exhibirInfo, que é onde ele vai passar o modelo, o fabricante e o valor que ele implementou anteriormente. E no clonar, ele vai recriar esse objeto, no caso. Certo? Então a gente tem aqui o Galaxy S10 e o Mi 9, que fazem a mesma função. E vamos ver como que o main entende essa função então. Então aqui no main a gente tem um objeto do tipo iPhone, né, que seria a nossa subclasse. Eu estou chamando esse objeto de protótipo Apple 1, seria o primeiro protótipo. Esse objeto ele vai me retornar, vai instanciar um novo iPhone, né, então um novo objeto iPhone. E nesse momento então o meu cliente, né, o main, vai estar fazendo a inserção de um novo protótipo, então cell prototype, chamando iPhone XR novo. Então aqui eu estou inserindo agora o novo objeto, e esse novo objeto vai ter as mesmas informações do meu protótipo Apple, que é aquele protótipo que eu fiz. Então, por exemplo, o protótipo Apple 1.clonar. Chamei o método, nesse momento ele copia todas as informações que eu tenho no clonar, ou seja, todas as informações do objeto aqui, certo? Para eu poder implementar lá dentro do meu main. Então ele vai trazer todas as informações, como por exemplo, modelo, fabricante e o valor. O valor nesse momento ele é um resultado da informação que eu passo. Então, como ele está zerado aqui o valor, eu vou estar inserindo esse valor lá no meu main. Então aqui embaixo eu faço exatamente isso. Vou fazer o iPhone XR novo, que é o modelo que eu criei, e vou dar um set no valor da compra de 3.500, certo? Então, para as próximas operações eu faço a mesma coisa, porém para outros objetos, como XR usado, onde ele tem um valor diferenciado, e um Galaxy S10 novo, usado, e assim por diante. E por fim, eu simplesmente dou um print nas informações, né? Então, por exemplo, do XR novo, eu puxo a informação exhibirInfo para trazer todas essas informações. E rodando, a gente tem esse resultado. Modelo, iPhone XR, fabricante Apple, e o valor de 3.500, que seria o valor do XR
novo, né? E assim para os demais, como XR, que seria o XR usado, com valor de 2.500, Galaxy S10, 2.800 e assim por diante, certo? Então aqui vemos como foi prático e rápido estar utilizando esse protótipo. Eu poderia, em tempo de execução, excluir protótipos, excluir objetos ou incluir novos, sem a necessidade de criar manualmente classes novas, sem ter que ir lá e criar uma nova classe iPhone XR novo para ter que identificar esse novo produto, né? Então, alguns dos benefícios, a adição e remoção desse produto em tempo de execução, como eu acabei de citar, onde os protótipos permitem copiar a nova classe concreta do produto em um sistema, simplesmente registrando um exemplo de protótipo com o cliente. Foi a operação que a gente acabou de fazer, certo? Muito obrigado a todos.